O nosso trabalho, ganho de produtividade com simulação de uma esteira automatizada na empresa Copercata de Mauá. Componentes do grupo 5N6 de Engenharia de Produção Polo Mauá. César Cari Eliseu, Débora Adão Nogueira, Douglas Leonardo de Lima, Gerry Antônio Dias, Tiago Paixão Siqueira, Vanessa Rocha Parisotto. De novos modelos para a resolução de problemas por conta da competitividade do mercado e a necessidade constante de inovação para suprir os processos de negócios. Os objetivos deste projeto integrador é elaborar um plano de ação para o ganho de produtividade no protótipo que estamos propondo, para melhorar a separação dos resíduos e os objetivos específicos, além de verificar a cooperativa que será atendida, quais as condições operacionais necessárias para a implantação dessa esteira, levantando as condições econômicas antes e depois da implantação, que só tende a trazer benefícios. Nós entendemos que a justificativa para esse projeto é de eliminar o desperdício de matérias-primas, né? Aumentando inclusive a renda dos colaboradores, evitando descarte em locais inapropriados, usando esse material, descartando corretamente e tendo essa esteira, no caso, essa automação, justamente para facilitar o processo de separação e destinação de todos os resíduos sólidos. E para viabilizar a construção desse trabalho, nós utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica de referência a esse assunto, a pesquisa descritiva. O protótipo inicial é uma esteira automatizada que separa os materiais recicláveis, proporcionando aumento da produção e da receita da cooperativa. O primeiro sensor é um sensor indutivo e ele detecta e separa todo o material metálico que passar pela esteira. O segundo sensor é um sensor fotoelétrico. Ele detecta e separa objetos plásticos transparentes. E o terceiro sensor é um sensor de luz vermelha que detecta e separa objetos plásticos coloridos. Materiais recicláveis são depositados no dispositivo de carregamento e caem na esteira. Se o material reciclável for de metal, o sensor 1 vai detectar, acionar a bandeja 1 e esse material metálico vai descer pela rampa 1. Se o material for plástico transparente, ele vai ser detectado pelo sensor 2. A bandeja 2 vai ser acionada e ele vai descer pela rampa 2. Se o material for de plástico colorido, o sensor 3 vai detectar, acionar a bandeja 3 e ele vai descer pela rampa 3. Se houver algum outro tipo de material, ele vai percorrer toda a esteira e cair no dispositivo de descarregamento. Protótipo final, componentes da célula de reciclagem. Estação 1, Estação 2, Estação 3, Estação 4, Estação 5, motor esteira, Estação entradas e saídas 4 e 5, Estação entradas e saídas 2 e 3, Estação entradas e saídas 1, sensor descanso robô, sensor de presença robô, motor robô, redutor, computador industrial e transformador. O projeto base consiste em rolete de acionamento, rolete de carga e rolete de retorno. Dando continuidade, agora nós vamos apresentar o nosso modelo, né? Então, para a modelagem e a simulação, nós utilizamos os módulos. O Create, que ele vai criar as entidades, no caso aqui as entidades são os materiais a serem processados, em que a cada 1 minuto chegam em média 35 quilos de materiais a serem reciclados. O Process, que ele vai utilizar um recurso do Arena chamado Size Delay Release, ou seja, o material ele chega, sofre um processo e sai, são os tempos médios que são gastos para processar. O comando Decide, e aqui nós utilizamos as porcentagens 25-25 para metal e plástico transparente e 50% dos materiais processados aqui são plásticos coloridos, né? Cabe destacar ainda que os recursos, a princípio, no processo manual, giram em torno de 18 recursos necessários para que esse processo de capacidade de produção
de uma média de 17 toneladas por dia, ele possa acontecer. Ainda, nós utilizamos somente uma réplica aqui, né? O Arena permite utilizar várias réplicas, nós vamos utilizar só uma. A nossa réplica ela vai durar 8 horas, né? E o nosso dia ele possui aí 8 horas de trabalho, tá? Vamos rodar o modelo para ver como é que fica. Talvez ele apresente algum erro, tá? É normal do Arena. Lembrando que essa versão é a versão disponibilizada pela Paragon, a versão estudante. Bom, ele já processou, né? Nenhum erro apresentado. E ele pergunta se nós gostaríamos de ver os resultados. Quando nós clicamos em sim, ele gera aqui o relatório, que é o que mais interessa do Arena, porque é aqui que os dados são coletados com o objetivo de comparar com outros dados, né? Então, aqui é o número aqui esses 16.800 significa que foram processados 16.800 quilos de materiais com base nos dados imputados no modelo, né? E aqui nós podemos extrair o WIP, que é o tempo que a simulação ela levou para processar essa quantidade de materiais. De novo, com base nos dados imputados, o Arena está dizendo que seriam necessárias em torno de 10 horas aí, né? Aproximadamente 10 horas para processar aquela quantidade de materiais, né? Então, com base nesses dados, agora nós vamos projetar aqui, né, o modelo, caso fosse utilizada a esteira automatizada, né? Então, para isso, nós vamos reduzir aqui o número de recursos, seria apenas um, né? Os dados aqui coletados é que a cada minuto, a esteira tem a capacidade de processar em torno de 2 quilos de material, né? E na verdade, a cada segundo ela processa 2 quilos de materiais, né? E a cada minuto ela processa aí, em média, 35 quilos, né? E aí, feitas essas considerações aqui, nós vamos rodar de novo o modelo do Arena para ver agora como ficaria com a esteira automatizada. Vamos ver se ele não vai apresentar nenhum erro. Eu acredito que ele não apresente nenhum erro. Se ele apresentar algum erro, nós vamos verificar aonde que está o erro. Não apresentou nenhum erro, né? Aí ele pergunta se você gostaria de ver os resultados, de novo, vai apresentar o relatório. Então, aqui o número de saídas também ele é praticamente o mesmo, né? Cerca de 16.800 quilos, né? E aí vamos ao tempo de processamento. Aqui é possível observar que o tempo de processamento ele girou em torno de 5,25 horas, né? Ou seja, quase a metade do tempo utilizado do processo manual, a esteira utilizaria em metade do tempo, né? Então, o que nós podemos extrair aqui de lição? O Arena ele dá um parâmetro bem interessante, ele consegue simular esse processo. Ele consegue demonstrar, por exemplo, se a eficiência dessa máquina, com base nos dados imputados, ela valeria a pena para a empresa investir ou não, né? Cabe destacar que aqui nós não estamos considerando custos, né? Nós só estamos avaliando a eficiência do processo, o que nos leva a crer que sim, essa esteira, ela traria aí uma eficiência maior, possibilitando que a empresa processasse um número maior de material por dia. Considerações finais. Este trabalho teve como objetivo avaliar os benefícios da simulação em uma situação de um possível investimento em uma esteira processadora de materiais, que serão destinados para reciclagem. Como resultado, podemos observar que a simulação pode beneficiar as empresas por meio de informações precisas, simulando cenários como observado neste estudo. No que diz respeito ao objeto de estudo deste trabalho, podemos observar que a simulação pode demonstrar um cenário de melhoria nos processos, caso a empresa opte pela aquisição do equipamento, em que o tempo de processamento médio foi reduzido em quase 50%. Este estudo ficou limitado à avaliação do tempo de produção, ou seja, a melhoria que a automação do processo poderia trazer à empresa estudada. Cabe destacar que os custos de implementação deste equipamento não foram avaliados neste momento, sendo este um aspecto que pode ser trabalhado em futuras pesquisas em que se pode verificar o ponto de equilíbrio de um investimento dessa magnitude.